Bom, gente, boa tarde. A gente vai começar nossa aula hoje com as turmas de estudos morfológicos e metodologia de ensino do português, do Leducar aqui na UFRR. A gente tem uma professora super convidada, super especial, professora Regina. A professora Regina Helena Pires de Brito foi minha professora na graduação. Ela é orientadora do meu marido, antes que eu esqueça de dizer. A professora ela tem pós-doutorado na Universidade do Minho, em Braga, em Portugal. É doutora e mestre em Linguística pela FEFELESTE, na USP. Professora adjunta 3, coordenadora do programa de pós-graduação do Mackenzie, até agora 2022. Desde maio, é coordenadora da Pró-Reitoria e Extensão de Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Coordenadora do Colégio Doutoral de Tordesilhas, em Linguagem, Sociedades e Culturas, desde 2018, líder do CNPq do Grupo de Pesquisa Cultura, Identidade e Linguística na Lusofonia, vice-líder do Grupo de Pesquisa O Discurso Pedagógico de Paulo Freire, uma leitura. Professora Regina é docente e coordenadora do Núcleo de Estudos Lusófonos do PPGL, na UPM, que é no Mackenzie, membro do Museu Virtual de Lusofonia em Portugal, membro da Comissão para a Promoção do Conteúdo da Língua Portuguesa, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Câmara do Livro, membro titular do Conselho Diretivo da Ampol, membro da Comissão de Políticas Públicas da Abralim, pesquisadora do CLEPO, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, membro do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Linguística do Timor-Leste, do Grupo de Historiografia Linguística do IP-PUC São Paulo e do Grupo de Trabalho Historiografia da Ampol. Coordenadora de projetos de difusão de linguística do português junto à Universidade do Timor-Leste e, em 2004 e 2012, foi membro disso. Coordenadora de programas e projetos de eventos de canal de extensão do Mackenzie e está aqui com a gente super feliz para falar com a gente de lusofonia. Esqueci de alguma coisa, professora? Muita coisa esqueci, né? Olha, eu vou falar que não era para você falar nada disso, viu, Raquel? Não precisa falar nada disso. Só falar que nós somos amigas, que eu tive o privilégio de ser sua professora, de conhecer você, ser professora do seu marido também, de estar com você também durante o seu doutoramento, quando você estava de bebê, Verdade. Né? Eu acho que é isso que importa, gente. Ela falou um monte de coisa daí, mas isso não é importante, porque isso daí faz parte do caminhar da gente, né? A gente precisa dar aula, precisa pesquisar, precisa participar de vários grupos, e é uma coisa que vocês com certeza vão fazer também. E pronto, então eu estou aqui muito feliz mesmo. Acho que o que ela falou de mais correto é que eu estou muito feliz de estar com vocês. É um privilégio para mim ter esse convite da Raquel. Eu faço sempre questão de participar quando ela me convida, porque eu me sinto honrada de poder estar aí do outro lado do Brasil falando com vocês. Então, eu queria muito que vocês participassem, que vocês me interrompessem, e que vocês falassem assim, olha, isso que você está falando não nos interessa. Eu queria muito que essa nossa conversa tivesse alguma utilidade para vocês, e que vocês estivessem junto comigo, né? Isa, muito obrigada pelo bem-vindo, estou bem feliz mesmo. A Raquel sabe que é mesmo muito importante esse nosso contato. A Raquel está aí fazendo um trabalho super importante, né, levando o conhecimento dela, e ela tem um carinho muito grande por vocês, viu? Porque ela fala, a gente troca muita mensagem no WhatsApp, ela se preocupa com vocês, ela quer que vocês sejam os melhores, que vocês sigam nas salas de aulas depois fazendo um trabalho diferenciado, que vocês mudem a realidade dos outros. Então, ela é uma pessoa muito preocupada e eu tenho muita alegria de estar aqui com vocês, tá bom? Obrigada, Pro. E olha, só para continuar a apresentação, a professora Regina foi a professora que falou, olha, faça a iniciação científica quando tiver oportunidade. Foi a primeira pessoa que falou isso para mim. E o que eu falo para vocês na aula todo dia, gente, se inscreva em iniciação científica, faça, vai para frente. E isso eu aprendi com a professora Regina. Encontre um tema que você gosta, um professor que você combina e faça. Independente de quem seja, vale muito a pena. Sou prova disso. Eu vou aqui baixar a apresentação para começar aqui para a gente compartilhar.
Gente, todo mundo escutando bem? O som tá bem? Alguma coisa? Um comentário, galera? Alguém fala alguma coisa para testar o áudio para mim, por favor? Tá tudo ok, professora. O áudio tá bom, tá tudo direitinho. Ótimo. Boa tarde, Ednete? professoras. Oi, Isa, boa tarde. Tudo bem? Oi. Bem-vinda, estou aqui ansiosa, aguardando. Ótimo. Me digam Eu aí. também tô ansiosa, viu? Me digam aí quando começar a aparecer a apresentação. Foi? Aparecendo já. A minha Ótimo. apareceu também. Professora, agora é a senhora que manda. Estou aqui. Tá Deixa bom. eu ver se eu diminuo só um pouquinho o zoom para aparecer o slide de todo. Peraí. Bom, gente, enquanto a professora Raquel vai ajeitando, eu resolvi, em conversa com a Raquel, falar dessas questões ligadas à lusofonia, variação linguística e o ensino, já que vocês fazem parte de uma licenciatura muito especial, porque, na verdade, vocês têm uma visão multidisciplinar das coisas, né? Vocês não são aquele professor que vai ser formado só para a língua portuguesa, só para a história, né? A Raquel me explicou mais ou menos. Vocês têm uma visão, eu não sei se é só multidisciplinar, mas ela também é transdisciplinar, né? Isso. Vocês vão atravessando os conceitos e transitando para todos os lados. Vocês são mais do que polivalentes. Então, a gente pensou que talvez essa perspectiva da lusofonia, em que eu trato especificamente do português em diferentes lugares, possa ser de alguma utilidade para vocês, não só no domínio da língua, mas quando vocês tratarem de questões históricas, geográficas, eu acho que vocês conseguem ter aí um outro olhar para a língua portuguesa que não seja só falar de gramática. Eu sei que a professora Raquel, como eu coloquei, ela é professora dos estudos morfológicos e também da metodologia, mas acho que a gente pode ter esse outro olhar sobre a língua também, tá? Então, é essa conversa que eu quero ter com vocês, tá bom? Então, a gente pode mudar de slide. Então, eu vou começar com essa palavra, lusofonia ou lusofonias. E aí, no próximo slide, eu vou trazer uma primeira citação, que é do Mia Couto. Mia Couto é um escritor moçambicano muito badalado, né? Bom, não sei se essa palavra badalada é muito usada aí, Raquel, aí você me ajuda, e Isa, e Lidinara, e Francisco, Ednete, Ana, me ajudem aí se essa palavra mas o Mia Couto, ele é referenciado em todos os países de língua portuguesa, por isso que eu trouxe aqui essa citação, e ele fala: acho importante questionar a ideia da lusofonia, e perceber que o conceito é plural, existem lusofonias. Porque a palavra lusofonia, como vocês trabalharam com morfologia, você sabe que a gente pode pegar a palavra e desmontar a palavra. Lusofonia, luso mais fonia. Luso tem a ver com a origem portuguesa, da língua portuguesa, quer dizer, que veio de Portugal, e fonia tem a ver com sons. Então, seriam os sons do português. Falar de lusofonia seria isso, né? De uma maneira geral, e pensando aí nessa perspectiva da palavra em si, então seriam os sons do português, os vários sons do português. Quando nós falamos aqui, né, cada um de nós aqui tem um som especial do português. Eu tenho essa pronúncia mais do Sudeste, a Raquel já está misturada, né? Assim, né? Tá mudando o sotaque, né? Tá mudando o sotaque, eu tenho certeza que ela aprendeu uma série de vocábulos específicos de Boa Vista, ou ela já aprendeu com vocês outras palavras que falam nas regiões e que não se fala na capital Boa Vista, e que, por sua vez, vão ser diferentes da minha, aqui de São Paulo. Então, quando eu falar de lusofonia, eu tanto posso falar das diferenças do português pelo mundo, quanto dentro do nosso Brasil, que também, olha, são muitas lusofonias aqui dentro, são muitas línguas portuguesas aqui dentro. Tá? Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Vamos ver o próximo slide.
A senhora me lembrou de uma coisa que aconteceu aqui logo que eu cheguei e eu achei muito engraçada. Conta. Aconteceu, na verdade, com o Luciano. Um colega dele falou que a chefe dele deu uma mijada nele. Meu Deus. A diretora da escola deu uma mijada nele. O Luciano, como assim? Ela fez xixi? O que aconteceu? E aí começaram a rir da cara dele, porque dar uma mijada é brigar, é falar alto, é reclamar do trabalho dele. Então, levar uma mijada é isso. Tá É um certo? esculacho, como a gente diria aqui, dá um esculacho. Dá um esculacho. Eu vou até anotar, porque essa eu nunca ouvi. E aí, olha, e é isso que eu queria que vocês fizessem, sim, que vocês fossem me ajudando a aprender coisas, para a próxima vez eu estar esperta. Quando a Raquel me deu uma ideia, me chamar de novo, eu já vou poder usar esse exemplo aqui para dizer que eu aprendi. Sim. Bom, eu coloquei algumas definições aqui. Esse material a professora Raquel tem. Se ela quiser e vocês quiserem, ela pode compartilhar com vocês, tá bom? Eu fiz para vocês, então vocês podem usar esse material. Uma definição possível de lusofonia tem a ver com pensar que a lusofonia representa um sistema de comunicação, que eu chamo de linguístico-cultural. Por que linguístico-cultural? Porque a gente não consegue falar de língua sem falar de cultura. Então, a língua portuguesa, ela vai ser diferente em cada lugar, porque a cultura do local vai interferir, né, nas palavras. Olha o exemplo que a professora Raquel trouxe, né, nas expressões. Então, a relação entre língua e cultura ela é sempre muito forte. Né? O marido da professora Raquel, por exemplo, vai desenvolver um trabalho que tem a ver com a presença, né, dos migrantes e refugiados de língua espanhola no contexto de Boa Vista. Então, vejam, ele vai ter que dar conta de mostrar o que está acontecendo com a língua portuguesa aí, que é uma coisa especial da região, né? É sim, professora. E com certeza tem influenciado demais. Muito. Murilo, meu filho de 6 anos, veio uma amiguinha dele esse final de semana brincar com ele, olhou para o pé dele e falou: menino, você não tira essas cholas, não? A menina é brasileira, mas chola é sandália, chinelo em espanhol, né? Já está tudo isso, né? Já virou. E ela é brasileira, filha de brasileiros, mas na escola, em todo canto, convive com venezuelanos. Então, está muito misturado o português aqui já. Ou seja, daqui a um tempo, essa palavra pode se aportuguesar e fazer parte do vocabulário cotidiano. Quer dizer, uma palavra que a gente não precisaria dela porque a gente tem sandália, mas ela passou a fazer parte do cotidiano da região. Por quê? Porque culturalmente está tendo uma interferência, está tendo uma influência, né? E a língua é isso, né? E a gente precisa entender que o português, como todas as línguas, só vive justamente por isso, porque ela vai se relacionando com outras línguas e se mantendo forte por isso. Não é porque a gente assimila uma palavra de uma outra língua que a nossa língua está perdendo. Pelo contrário, a gente está enriquecendo, a gente está trocando, né? Bom, então essa é uma possibilidade de conceituação, que a lusofonia seria esse sistema de comunicação linguístico-cultural, né, no nosso caso, no âmbito da língua portuguesa, nas suas variedades. As variedades são esses usos diferentes que a gente faz no português, tá? E é também um elemento de identidade cultural. Veja, quando a Raquel me falou essa expressão, que fulano levou uma mijada da chefe, ela está me dando um traço cultural, quer dizer, nessa região, essa expressão tem um valor totalmente distinto do que acontece aqui no Sul, mas é uma marca identitária que eu reconheço agora como sendo de Boa Vista, Roraima. Tenho certeza que não é em Roraima por inteiro que se fala isso, mas ela deve ser uma expressão especial, talvez, de Boa Vista, a gente precisa estudar. Sim. Né? A gente pode estudar, verificar se em outras circunstâncias, em outras localidades isso também se fala. Tá? E essa identidade cultural, ela acaba sendo partilhada pelos países de língua portuguesa. Por quê? Mesmo que eu não saiba o significado de uma palavra, de uma expressão, eu reconheço que a palavra é da língua portuguesa. Mesmo, quantas vezes você vê uma palavra e fala, nossa, tudo bem, mas não sei o que significa. E você vai ao dicionário buscar o significado.
E isso acontece no espaço todo dos falantes de língua portuguesa. Tá? Então, essa identidade cultural tem a ver com essas palavras que a gente conhece e com aquelas que a gente não conhece também. Tá? E que são unidos por um passado comum. Por que a gente tem coisa a ver com os outros países de língua portuguesa? Porque nós tivemos um mesmo colonizador, nós tivemos um mesmo país que impôs uma língua. Então, quando eu falar de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, são países que não são próximos a nós, justamente porque nós temos esse elo que é a língua portuguesa. Né? E é uma língua só. Por mais diversa que seja a língua, essa língua é única. É um português, que se constrói de diferentes formas. São vários usos dessa mesma língua. Então, eu continuo tendo a língua portuguesa aqui no Brasil, língua portuguesa em Moçambique, língua portuguesa em Portugal, língua portuguesa em Timor, mas em cada lugar a língua portuguesa se reveste de uma outra cor. Tá? Vamos passar para o próximo slide. E aí a gente vai rapidamente entender primeiro o lugar do português. Então, vamos tentar ver quais são os lugares do português. A Raquel vai mostrar para nós. Olha, a gente tem aí, do ponto de vista geográfico, tá? Então, é uma perspectiva que a gente pode estudar a lusofonia, como essa língua se distribui geograficamente no mundo. Então, eu tenho essas bandeirinhas aí, são todas as bandeirinhas dos países de língua portuguesa, são os países onde o português é uma língua oficial. Então, nós temos 8 países que foram colonizados por Portugal, 7 países colonizados por Portugal. Portugal seria o 8º país falante do português, mas a gente também tem mais um país, que é a Guiné Equatorial, que não foi colonizada pelos portugueses, mas também tem o português como língua oficial, por questões econômicas. Então, se a gente for olhar as bandeirinhas, eu vou ter o Brasil, vou ter Portugal lá em cima, eu tenho, não tenho como mostrar aqui, porque a minha setinha não funciona, né? Mas eu tenho Cabo Verde, eu tenho Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste, que é esse que fica mais longe de todos, isso. E aí tem uma bandeirinha lá no meio da África, que é a tal da Guiné Equatorial. Então, esses são os países, exato, Raquel, esses são os países que geograficamente têm o português como uma língua oficial. Tá? Então, quando a gente olha para isso, você fala, nossa, a língua portuguesa, de fato, se espalha pelo mundo. Veja como é importante a gente conhecer a dimensão da nossa língua. Então, ela não é só a língua do meu lugar, ela não é só a língua do meu país, mas é uma língua que serve de comunicação em várias outras realidades. Então, estudar a língua portuguesa é conhecer um pouco de outras realidades também, tá? Então, essa é uma perspectiva que eu posso ter pensando no português, num dos lugares do português. Vamos ver o próximo slide. No próximo slide, eu tenho uma outra forma de enxergar o português, que é contando o número de falantes desses países. Quando eu olho para esse gráfico, que tem assim, são as 10 línguas mais faladas no mundo. Claro, e começa que a primeira é o inglês, óbvio, né? E vejam que o português, ele está num bloco, eu coloquei aí um tracejado mostrando que esse bloco, que seria o árabe, o bengali, o francês, o russo e o português, são línguas que estão, assim, em quantidade de falantes muito próximas. Tá? Então, é como se todos esses estivessem em 5º lugar. Né? Quer dizer, o português, ele é uma das 5 línguas mais faladas no mundo. E isso é algo para a gente pensar, quer dizer, a língua que me representa culturalmente, ou a língua que é oficial no meu país, é uma das 5 línguas mais faladas no mundo. E isso é algo bem relevante para a gente pensar quando a gente olha para o mundo. Então, é uma outra forma de olhar para o português. A gente pode caminhar mais um slide. E pensar que o português também pode funcionar como uma língua internacional. A gente pensa que só o inglês é uma língua internacional, né? Mas não. Né? Nos últimos anos, o português tem aparecido e tem sinalizado, né, com força
como ele interfere em outras realidades, como ele tem um valor também econômico, que é uma coisa que a gente esquece de pensar quando pensa numa língua, né? A língua também significa dinheiro. Olha que coisa curiosa. O produto interno bruto, que a gente às vezes ouve falar na televisão, o PIB do Brasil está baixo. Uma parte desse produto interno bruto vem pela língua. E como vem pela língua? Pelas novelas que a gente vende para outros países, pela literatura, pela nossa música, que vai ser cantada em outros países, né? A gente pode pensar em grandes nomes da música brasileira e que estão divulgando o português pelo mundo. Isso é um valor econômico que agrega na língua. Por exemplo, todo mundo hoje em dia fala da Anitta. Não tem como não falar da Anitta. Por quê? Porque ela consegue, né, falar em português. Claro que ela é muito esperta e ela grava em espanhol e ela grava em inglês, mas ela também ajuda a difundir o português, porque quem ouve inglês, quem ouve espanhol, vai querer conhecer outras músicas dela e acaba conhecendo o português também. Então, é um valor econômico que vai aí na língua. Isso ajuda a fortalecer a nossa língua. Então, a língua portuguesa também tem esse lado de ser uma língua internacional. Eu posso estudar a língua portuguesa por isso também, por esse aspecto. Vamos ver mais um slide. Essa aqui é uma outra dimensão, e é uma dimensão que a gente também gosta muito de falar. Por quê? Porque aqui eu vou dizer, olha, o português é a terceira língua mais falada nos blogs. Olha que coisa. Como assim? Existe, né, uma produção de material em língua portuguesa muito forte na rede. Que é claro que a gente sabe que esse terceiro lugar, ele é uma responsabilidade dos brasileiros, porque a gente, além de ser o país que tem maior número de falantes de língua portuguesa, também é um país que gosta muito dessa interface do mundo da internet, né? Então, a gente está aí. Terceira mais falada nos blogs, nona em produtos de conteúdo para a internet. Então, se você olhar, sei lá, a Wikipedia, né, olhar em português, toda aquela produção que vai sendo posta lá, tudo isso ajuda a computar e a gente entender qual é o lugar desse português no mundo da internet. Olha, é a terceira mais usada no Facebook e no Twitter. Né? Quem é que faz isso? Vocês. Todo mundo aqui tem Facebook. Mesmo que não fique lá muito, né? Eu passo, assim, meses sem entrar no Facebook, às vezes até anos, mas eu tenho lá, né? Tá lá. E eles contam isso como um elemento importante de difusão da língua portuguesa. Tá? Então, é uma forma da gente entender o português também. É o português na rede. Eu também posso olhar para o português olhando para o hemisfério sul. Ele é a língua mais falada no hemisfério sul. Bastante coisa, né? Muito. Muito. Gente, está tudo bem com vocês aí? Galera, não fiquem tão quietinhos, por favor. Não, professora, eu estou ouvindo. Então tá bom. Depois eu vou comentar, com certeza, perguntar alguma coisa aí. Tá Melhor, bom? só para saber se vocês estão aí, se tá caminhando. Então tá bom. Vocês estão ouvindo, tá tudo bem. Bora lá. E depois vocês podem reclamar com a Raquel, mas aí depois que eu for embora, tá bom? O português, ele é também conhecido por ser uma língua pluricêntrica. O que é uma língua pluricêntrica? Vocês também fizeram lá a disciplina da professora Raquel, a gente consegue desmembrar essa palavra. Pluri significa muitos, vários, cêntrico, centro. Então, é uma língua que tem muitos centros, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o português, ele se multiplica em vários lugares. Então, eu tenho o português do Brasil, português de Portugal, português de Angola, português de Moçambique. Dentro do português do Brasil, quantos, vamos lá, portugueses eu tenho? Eu tenho português de São Paulo, eu tenho português de Roraima, eu tenho português de Minas. Dentro do português de São Paulo, eu tenho o português do interior, o português do litoral, português de São Paulo do litoral, português de São Paulo do interior. Eu tenho em Roraima português de Boa Vista, mas eu vou ter o português de várias outras localidades também. Tá? Então, isso mostra que a língua ela sempre tem muitos centros. E onde está o centro?
está onde tem um falante. Essa é uma visão que a gente precisa ter da língua para dizer que a língua é sinônimo de igualdade. Não é porque o Brasil tem 200 milhões de falantes do português que ele é melhor do que Moçambique, que tem 30 milhões. Não existe isso. O centro tanto é Brasil, quanto é Moçambique, quanto é Timor-Leste, que tem 1.200.000 apenas. Então, essa é uma importante coisa que a gente tem que pensar para entender que o português, ele tem o seu centro sempre onde você tem alguém que fala essa língua. Então, onde cada um de vocês está, significa que ele é importante, significa que ele é central. Não existe uma variedade do português que é mais importante que a outra. Não é porque o português nasceu em Portugal que a variedade do português de Portugal é melhor do que a nossa. Não. Todas têm que estar no mesmo pé de igualdade e todas são importantes. Tá? E, professora, diga. A gente precisa pensar nisso quando vai para a sala de aula com os alunos, né? Com certeza. Com certeza. Por quê? Porque eu tenho que dar para ele essa noção de que toda variedade de português é relevante, que não existe uma inferior à outra, porque cada uma cumpre um papel especial, ela cumpre uma função. Então, mesmo que eu tenha aquele falar mais da periferia, não importa, ele é tão importante quanto a norma culta, mas, e a Raquel lembra uma coisa que é bem importante, eu preciso falar para o aluno que aquela variedade que ele usa, que segundo a norma culta tem erros, né, para a norma culta ela tem erros. Ela é tão importante quanto a norma culta, mas eu preciso saber a norma culta. Por que eu preciso saber? Porque se eu não souber a norma culta, eu não vou passar num concurso, eu não vou conseguir acesso a determinadas patamares na carreira. Então, eu tenho que saber usar a língua em cada situação. Então, é claro que em momentos mais informais, eu uso uma língua mais relaxada. Então, eu não vou escrever um WhatsApp do mesmo jeito que eu escrevo um e-mail. Uhum. Tá? Então, para a Raquel, eu vou escrever, você tá aí? Você tá aí? Uhum. Veja, eu estou usando o WhatsApp como uma modalidade, mas se eu for escrever um e-mail para ela, eu já vou escrever um pouquinho menos informal. E se eu for fazer, por exemplo, uma carta convite para a Raquel, eu jamais vou chamá-la só de Raquel. Professora, doutora Raquel, da Alessio, venho por meio dessa. Então, aí é um outro uso da língua. Então, a gente precisa o tempo todo saber que a língua, ela tem 1000 faces. E eu preciso conhecer o maior número possível, e a escola vai me ensinar essa variedade que é a chamada variedade culta, que é aquela mais chata da gente aprender, que é aquela que tem mais, que a gente precisa decorar regras, porque ela vai me dar um status social. Infelizmente, é assim que funciona. Mas não é por isso que eu vou menosprezar as outras variedades. Então, quando a Raquel fala que é importante o professor ter consciência de que a língua ela é cheia de variedades, é muito importante mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que falar para o meu aluno, olha, é difícil, pode parecer difícil, mas você precisa conhecer a norma culta, sim, porque ela é que vai te ajudar a ter uma ascensão, ela é diferencial, é um diferencial. E você tem direito a aprender. E a escola tem a obrigação de te ensinar. Sim. E aí, nisso, a Raquel vai lembrar, porque eu sempre pedia para os meus alunos na graduação lerem um livrinho do Evanildo Bechara, que se chama Ensino da Língua, Gramática, Opressão ou Liberdade, né? Sim. E que ele vai dizer, olha, a gente precisa aprender as várias formas que a língua tem para a gente poder saber os usos adequados dela, para eu poder saber quando é que eu posso usar uma linguagem mais simples e quando eu preciso dela mais requintada. Então, falar desse português policiento vai falar disso tudo. Aqui. Podemos seguir. Vamos lá. Então, aqui eu fiz um esquema mostrando que o português, antes, era só monocêntrico. Você tinha como centro ideal só o português de Portugal. Era esse português que
mandava em todos os lugares. Depois de um tempo, começou-se a falar da variedade do português do Brasil. Então, você tinha Portugal e Brasil. E hoje, o que a gente defende é falar de todas as variedades. Então, português de Portugal, português do Brasil, mas também o português de todos os outros espaços de língua portuguesa. E é isso que é o português pluricêntrico, né? É aquele em que o centro vai estar em toda parte. Professora, o que a senhora chama de português na diáspora? Bom, português na diáspora são os outros lugares em que nós falamos português, mas que não é um país de língua oficial portuguesa. Então, por exemplo, o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália, o Japão, tem grandes comunidades de falantes do português. Por quê? Por conta da imigração, né? Então, nesses lugares, você vai ter grupos que usam o português, fazem festas usando a língua portuguesa. Então, a gente sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos, no Japão, eles fazem um carnaval à nossa moda. Então, os brasileiros lá organizam bateria, desfile tipo escola de samba. Isso daí significa que você tem uma comunidade que fala português, que usa o português muito forte, mas que são países que não têm nada a ver com a história da língua portuguesa, que não são os países colonizados por Portugal. Então, a gente chama isso de diáspora. Tá? Então, a gente vai ter muita gente, não só comunidades brasileiras, mas comunidades portuguesas também, por exemplo, na França, na Alemanha, na Suíça, você vai encontrar muitos imigrantes portugueses que formam ali pequenos grupos, né, e que, em determinadas circunstâncias culturais, usam só a língua portuguesa, até como uma marca identitária, né. Então, isso é o português da diáspora. É como se o Luciano, o seu esposo, fosse falar do espanhol venezuelano no Brasil. É a diáspora da Venezuela. Né? Eles saíram e estão lá. E eles tanto usam que a língua espanhola está vazando e está interferindo, por exemplo, na fala da amiguinha do seu filho. Sim. Né? E é a mesma coisa quando a gente pensa no português. Tá? Então, esse é o português da diáspora. Passa? Pode passar. Bom, então, depois de falar isso tudo, um conceito possível bem simples de lusofonia seria dizer que ela é uma dimensão simbólica dos espaços da intercompreensão em português, que a gente tenta se compreender em português. Mesmo que eu não entenda algumas palavras, mesmo que eu diga, eu estou cantando, e os portugueses digam, eu estou a cantar, eu consigo ter uma compreensão da fala do outro. Tá? Mesmo que eu não saiba o que significa chiluva, eu entendo que essa palavra tem cara de português. Chiluva. Agora, o que significa? Vou ter que procurar. Aí, chiluva é uma palavra do português moçambicano, que significa flor, bela como uma flor. Então, é uma palavra, é bonita, né, essa palavra? É uma palavra de uma das línguas banto, que entrou no vocabulário do português de Moçambique. Pronto. É uma palavra que a gente aprendeu a mais e que tem a ver com a variedade, com a cultura local do português moçambicano. Tá bom? Vamos passar para a próxima. Beleza. Bom, aqui eu fiz uma brincadeira, né, mostrando aí como o José Saramago... Bom, esse ano é um ano bem especial do José Saramago, né, o ano do centenário do Saramago, que a gente comemora o centenário do Saramago. Saramago foi um escritor importantíssimo, né, na história da literatura em língua portuguesa, não só porque ele ganhou o Nobel da Literatura, né, porque ele só ganhou o Nobel da Literatura porque ele fez muita coisa bacana para poder chegar lá. Mas ele fica reconhecido como o primeiro e até hoje o único escritor em língua portuguesa que ganhou o Nobel de Literatura. Então, por isso aumentou a repercussão dele, né? Mas ele dizia assim, olha, não há uma língua portuguesa, há línguas em português.
dizer, há muitas vidas que se falam em português. Tem um vídeo, Raquel, que você pode assistir para os seus alunos, está disponível na internet, se chama Língua, Vidas em Português. Vou ver aqui. Eu posso até te mandar o link depois, mas é muito interessante porque é uma viagem feita por vários países de língua portuguesa, e aí eles conversam com vários escritores, então eles falam com Saramago, em Portugal, com Mia Couto, em Moçambique, com o João Baldo, no Brasil. Uau! Depois eles entrevistam pessoas na rua no Brasil, pessoas na rua em Portugal, pessoas na rua no Japão, para falar do português. Então, é uma forma de você conhecer a língua portuguesa numa outra perspectiva, né? Mais ligada à mesma vida cotidiana das pessoas. Então, fica aí para vocês assistirem. E eu peguei essa frase justamente desse vídeo. Ele fala isso no vídeo. Não há uma língua portuguesa, não dá para ser isso, né? Porque muitas vidas, muitas palavras, muitas formas de uso são diferentes, né? Quando você olha para o mundo inteiro. Então, por isso que está aí o José Saramago e fica esse convite para vocês olharem aí. Tá bom? Vou procurar. Vamos lá. Bom, a gente tem muitas formas de apropriação e de difusão do português. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente fala em língua portuguesa, e vem alguém falar da língua portuguesa, a gente fica só pensando, vai falar de análise sintática, vai falar de análise morfológica, que também não é nada fácil, né? Vai falar de coesão e coerência, o que a pessoa vai falar? Eu posso falar de outras coisas da língua, eu posso falar que eu tenho formas diferentes de valorizar a minha língua, eu posso fazer isso com música, como eu contei agora há pouco, a Anitta é um fenômeno musical e que ajuda a difundir a língua portuguesa. Da mesma forma que Chico Buarque é conhecido por todo lado, Martinho da Vila, o Gilberto Gil, que está fazendo uma turnê aí pelo mundo com as músicas dele. Enfim, se eu perguntar, vocês vão poder me dar vários exemplos, né? A gente também pode falar das séries que passam na televisão, das novelas que passam na televisão. Quantas novelas brasileiras passam em outros países, né? Tem uma novela que é muito antiga, porque vocês são muito novinhos, mas tem uma novela que se chama Roque Santeiro, né? Foi uma novela muito famosa na Rede Globo, talvez vocês já tenham ouvido falar. Mas por que eu estou falando dela? Porque tem e a Raquel vai me ajudar. Aqui em São Paulo tem uma rua muito famosa para vender coisas. É do seu tempo, Isa? Já estou me sentindo jovem agora. Tem uma rua muito famosa de venda de produtos populares, que é a Rua 25 de Março. Você conhece, Raquel? Tem alguma coisa parecida aí, em Roraima? Olha, o que eu acho parecido com a 25 de Março aqui é Letem, que é na Guiana, que é aqui do ladinho. Pronto, então é uma referência, quer dizer, é uma rua de comércio popular, os preços são mais baratos, e assim, sempre cheio de gente, aqui a 25 é uma loucura. Uhum. Aí, a novela Roque Santeiro fez tanto sucesso em Angola, tanto sucesso, que a rua deles de comércio popular se chama Roque Santeiro. Não sei porquê, mas eles associaram, né, aquela coisa no movimento de ter uma agitação muito grande, né, então batizaram a Rua 25 de Março deles, se chama o Mercado Roque Santeiro, né, que é cheio novela. Com referência à novela, né? A novela foi tão marcante, então a gente consegue interferir, né? Por exemplo, a atriz, tem uma atriz também, vocês não vão conhecer, mas é assim, que acontece, né? Se chama Lucélia Santos, que fez A Escravizaura. Isso, eu era pequena. Essa novela foi regravada e tal, mas essa novela vendeu para o mundo inteiro, inclusive na China. Você também viu, né, Isa? Isa, nós somos amigas. Raquel, você pode dar nota 10 para a Isa, tá bom? Ela tirou 10, sim. Ela tirou 10? Então pronto. É isso mesmo, Isa. Então, a Escravizaura, ela foi assim, um fenômeno foi um super sucesso. E a atriz Lucélia Santos conta
que toda vez que ela viaja, isso acontece ainda hoje, ela já nem atua mais, mas toda vez que ela viaja, ela é chamada por Isaura, porque ficou tão forte a personagem dela. Ela foi à China, ela foi chamada de Isaura lá. Ela foi a Timor-Leste, e lá ela é conhecida como Isaura, né? Então, vejam como é importante, né, e como a interferência, né, da TV é grande. A publicidade também, a literatura nem se fala, né? Os esportes, então, como o futebol ajuda a divulgar a nossa língua. Pense nos nossos jogadores que vão para todo lado do mundo, então, e acaba sendo uma referência, o cara é brasileiro, né? Ele tem dificuldade para falar tal língua porque ele fala português, então, são formas de divulgação, né? Se a gente ganhar o Hexa esse ano, então, estamos bem. Gastronomia, falar de comida, os pratos típicos de cada lugar, tudo isso ajuda a difundir a língua. O turismo, hoje em dia, TikTok, podcast, quer dizer, são coisas que vocês podem fazer, e cada vez que você faz um podcast, você está divulgando português. Toda vez que você faz uma brincadeira no TikTok, em língua portuguesa, você está divulgando, porque isso cai no mundo. Tá? Então, são formas diferentes, né, para difundir a língua portuguesa. E eu vou falar só um pouquinho de cada uma delas aí. E aí a Raquel vai mudar de slide, porque assim, eu falo demais, mesmo estando com dor de cabeça. Olha, quando a gente fala dessas variedades do português, eu estou falando de um tipo de variação dentro da sociolinguística. Estou falando de uma variação que se chama diatópica. Dia significa a ideia de ao longo, através. Tópico vem de topos, que é lugar. Então, é através dos lugares. As variedades através dos lugares. Então, são as diferenças que a gente encontra, né, de região para região, de país para país, pensando nos lugares onde você usa a mesma língua. Então, se eu quiser estudar o português do Brasil, eu vou fazer um estudo de variação diatópica do português do Brasil. E vou ver como é que como a língua se comporta de região para região. Eu posso comparar o norte com o sul, o nordeste com o sudeste. Eu posso fazer de estado para estado. Eu posso fazer de cidade para cidade dentro do mesmo estado. E posso fazer também de país para país de língua portuguesa. Tá? Então, eu trabalho com a variação que a gente chama diatópica. E aí, no próximo slide, tem lá mais uma definiçãozinha que eu coloco da variação diatópica, que quer dizer o quê? É a variação que tem a ver com aspectos geográficos, com o espaço físico mesmo, né? Com as regiões. Ela também ela recebe esses nomes malucos de variação geográfica, variação de espaço físico, variação regional, variação geolinguística, ou então variação dialetal. Isso por quê? Porque o linguista, gente, é um ser muito chato, muito complexo, e adora dar 1000 nomes para uma coisa só, sabe? O grande defeito da linguística é justamente esse, porque cada autor, para falar da mesma coisa, muda o nome. Então, esse é um defeito que eu tenho que reconhecer que na literatura é menos. Mas na linguística é bastante. A gente é muito assim, né? Bom, essa variação diatópica, então, ela está ligada com fatores geográficos. Então, tem a ver com as pronúncias diferentes, com as diferentes palavras para dizer uma mesma realidade, né? Então, eu digo mandioca, aipim, macaxeira. Eu estou falando da mesma raiz. Mas depende... Aí, como é que é, Raquel? Então, profa, aqui tem mandioca e tem macaxeira. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Pra gente, tudo mandioca. Não, pra gente, São Paulo, tudo mandioca. Sim. Aqui, não. Aqui, mandioca é que usa pra farinha e que é venenosa se você comer. E a macaxeira é que a gente come, que chama de mandioca em São Paulo. Tá, então, vocês estão vendo que em São Paulo a gente não entende nada, né? Pois é. Se eu peço um bolo de mandioca aqui, não vão... Que isso? Quer matar? Não é bolo de mandioca, bolo de macaxeira. Bolo de macaxeira. E, tá vendo? Tá vendo como eu tenho que aprender? Como a gente precisa aprender?
E tem a forma aipim também, que alguns lugares do Brasil usam aipim. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eles não falam nem mandioca, nem macaxeira, eles falam aipim. Né? Bom, enfim, agora eu já estou sabendo que mandioca é uma raiz mais brava, né? Digamos assim, né? E a macaxeira é a mandioca, que é o que eu compro no supermercado e como, aqui em São Paulo, né? Então, são palavras diferentes para falar a mesma coisa. Uma vez eu aprendi, a palavra diadema, para mim, é uma pedra. E também é o nome de uma cidade aqui em São Paulo. Mas uma aluna minha, de Pernambuco, me disse que diadema é aquele arquinho que a gente põe no cabelo, que as meninas põem no cabelo para segurar aqui, uma tiara. Então, ela disse que em Pernambuco pode ser diadema. Olha aí, quer dizer, diadema para mim aqui seria uma pedra. Eu não sei, como é que se chama esse arquinho que põe no cabelo aqui? A tiara. Meninas, me ajudem. Lindinara, Isa, Clécia. E Arthur, souber também pode falar, Arthur. Ajuda aí, gente. Ajuda aí. Também, se não souber... Aqui, geralmente, a gente também fala tiara ou travessa, né? Eu aprendi aqui, que quando eu era pequena, a gente chamava de travessa, mas depois que a gente foi conviver com outras pessoas, aí eu descobri esse nome tiara. Mas eu aprendi de pequena travessa, mas eu vejo que, não sei por que eu acho que não tem nada a ver, né? Depois que eu comecei a ir para a escola. Não, tem a ver sim, Lidinara. Olha, a Isa escreveu que no Maranhão falam travessa. Aqui tem muito maranhense. Então, tá vendo? Eu acho, professora, que é exatamente por isso. Roraima tem muito maranhense. Eu sou maranhense. Ah, então pronto. Tem muitos maranhenses aqui. Então, lá para o Nordeste, a gente costuma chamar lá para o Maranhão, Ceará, a gente chama mais de travessa. Travessa. Porque a travessa é porque ela atravessa a cabeça, entendeu? É genial, não é genial? De acordo com... Isso já foi uma informação que eu tive há muito tempo atrás com a minha mãe. E agora, aqui em Roraima, as pessoas já chamam tiara. Como em São Paulo, né? A gente fala tiara ou arco, arquinho, arco de cabelo. Agora, olha que curioso. Veio um casal aqui em casa, eu pedi uma travessa para eu colocar o peixe que eu tinha feito. O rapaz olhou, travessa, você quer atravessar? O que é isso? Aí eu falei, eu quero uma forma para colocar o peixe, porque travessa para a gente em São Paulo também é forma. Sim. Um refratário. É genial. Por isso que trabalhar com variação linguística é muito enriquecedor. Porque olha essa troca. Né? Então, agora eu já anotei aqui, para não errar mais, né? Que travessa no Maranhão, né? E no Ceará, significa o mesmo que tiara, que eu tenho em São Paulo, mas que eu também tenho em Roraima, e que em São Paulo eu também chamo de arco, e que em Pernambuco alguém chama de diadema. Olha que loucura. Olha o trânsito que a gente consegue fazer só pensando numa palavra, né? Bom, eu também tenho acepções de um termo diferente de região para região, que é esse caso, expressões ou construções próprias de uma região. Então, por exemplo, se eu disser, não gosto disso não. Se eu disser, não gosto disso não aqui em São Paulo, vão dizer que eu sou do norte ou do nordeste. Porque não é uma construção que acontece no sudeste e no sul. Essa dupla negação. Não gosto disso não. Se eu tenho uma dupla negação, eu tenho uma afirmação, a verdade. Né? Mas quando eu digo não gosto disso não, é porque eu não gosto mesmo, né? Uhum. Eu não sei se é comum aí essa construção, em Roraima também, ou não? Porque eu sei que, por exemplo, na Bahia, ela é muito forte, essa dupla negação. Eu acho que isso acontece também no Pará. No Pará? Eu fui casada com um paraense e ele falava muito isso. Entendeu? Essa coisa negava no início e no final as coisas. Que negou, né, essa mania de o que dizia no início, lá no final ele tinha que repetir. O paraense faz muito disso. Mas veja que curioso, né, Isa? Na verdade, é para dar uma ênfase, né? E não para fazer a oposição para o positivo. É interessante, né? A forma é para reforçar, não mesmo, né? Seria mais ou menos isso, né? Não gosto disso mesmo. Professora, tem já que a gente está falando disso, lembrei agora que eu já me casei muitas vezes.
Então, eu fui casada com um rapaz do Amazonas, e ele falava, lá no Amazonas, eu morei lá há 12 anos, eles falam assim, no início eu não sabia se ele estava afirmando ou me perguntando. Eu dizia assim, você vai a algum lugar hoje? Aí ele dizia, vou mesmo. Aí eu ficava olhando para ele, sim, ele vai mesmo. Vou mesmo. Eu digo, meu Deus, será que ele vai ou não vai? Entendeu? Aí eu digo, peraí, bora sentar, ó. Quando não for me responder, tu me diz, eu vou, e ponto. Ou eu não vou. Não Exato. Porque essa construção, ela é para deixar no ar mesmo, né? Exatamente. Tem uma cantadinha no final que parece uma interrogação, sabe? É a pronúncia. A gente fica meio confuso, é muito engraçado. O Amazonas tem umas colocações bem bonitinhas também. Por quê? Porque a gente precisa também aprender a interpretar a pronúncia, né? Porque a pronúncia também significa. Olha o problema, né, Isa, de compreensão aí. Genial, genial. Eu estou anotando aqui exemplos. O semestre que vem, se a Raquel me chamar, eu já vou ter exemplos do lugar, tá? Já está convidada. Que bom. Bom, vamos para o próximo. Bom, eu coloquei aqui, eu deixei uma coisa meio conceitual, pensando que depois a Raquel possa passar isso para vocês, que vocês possam usar isso em algum momento, né? Mas essa perspectiva geográfica, ela é horizontal. Por que ela é horizontal? Porque ela se espalha pelo terreno. Por que isso é importante? Porque quando a gente estuda a sociolinguística, eu não sei se vocês já passaram por essa disciplina, ela vai falar de outras perspectivas. Então, por exemplo, ela vai falar da língua nos estratos sociais. E aí é uma perspectiva vertical, porque eu tenho uma que é superior e uma que é inferior, né, que tem a ver com esse lance de norma culta, norma formal, norma informal. Então, a perspectiva geográfica, não, ela é totalmente horizontal. Eu olho só para o espaço, é isso que me importa, né? E esses estudos de caráter geográfico, eles também fazem uma outra oposição, é o urbano e o rural. É mais ou menos, né, o que a Raquel fala, olha, aqui na capital a gente fala tal coisa, mas no interior não é assim. Nas cidades, né, mais afastadas de Boa Vista, a realidade linguística é outra. Então, a gente pode estudar essa oposição também, o urbano e o rural no contexto de Roraima, né, que é um trabalho também muito bacana. Sim. Né? E assim, cada cidade, professora, aqui do interior, fica próximo de algumas comunidades indígenas. De acordo com a etnia indígena, muda a realidade também. Perfeito. Quer dizer, você vai ter um enriquecimento lexical, uma troca lexical aí entre determinada língua indígena e o português. E tem que ser assim, porque se as realidades estão misturadas, as línguas, elas têm que se passar daqui para lá e de lá para cá. E isso acontece tão naturalmente, porque o falante acaba fazendo sem querer, como a amiguinha do seu filho fez, né? Português e espanhol aqui tá muito misturado. Eu acho que vocês também, né, gente? Eu ando pelas ruas aqui de Boa Vista, eu ouço espanhol o tempo todo. E muito misturado com português. E também tem a parte da Guiana inglesa, que tá aqui do ladinho. Que aqui as pessoas chamam Guiana, não é? Guiana. Eu falo Guiana, mas Guiana. Todo mundo fala Guiana. É Guiana. Guiana. A gente fala Guiana. A Guiana. A senhora fala Guiana, né? Guiana. Guiana. E aqui falam Guiana. Isso. Guiana inglês, é isso mesmo. E a gente aqui fala Guiana, né? A gente lê como se fosse um dígrafo, e não é, aqui é Guiana inglesa. E é muito misturado mesmo. Então, são as línguas indígenas, que são mais de uma. O espanhol. O espanhol, o português, o inglês. Também tem a Guiana francesa, né? Que é aqui pertinho também, que às vezes chega. E tem, eu não sei se tem influência da Guiana, que era holandesa, que acho que chama Suriname agora. Gente, eu não sei, me ajudem. Eu não sei. Aqui no Suriname, eu não sei explicar geograficamente como é, mas sei que tem tudo, está tudo muito próximo de nós aqui. Tudo grudado, né? Isso vai interferindo no português. Quer dizer, descrever a variedade do português de Roraima, gente, é um super desafio. Deve ter grupos específicos. Porque além como a professora falou, das comunidades indígenas,
nós temos o maranhense, cearense, que tem demais nordestino, muito nordestino, tem em Roraima. Também temos paulistas, né? Não da mesma quantidade dos nordestinos, mas temos bastante sulistas. Aí nós temos aí os venezuelanos, temos o povo da Guiana, inglesa, francesa, temos... Uma miscelânea, isso. É exatamente uma miscelânea. Aqui perto de casa, se eu sair para ir ao mercadinho aqui, que é próximo do caminhando, meu Deus, parece assim que eu estou lá naquele negócio que a professora falou ainda agora, Letem, sei lá como é. Uhum. Eles falam alto, é um som alto, todo mundo fala ao mesmo tempo, entendeu? Não é muito diferente daqui de casa, não, porque aqui em casa também todo mundo fala alto e todo mundo... Mas a diferença é o som, entendeu? Sim. Eles botam música alta, o que também não é diferente da minha casa, mas é assim, você escuta de tudo, uma linguagem, uma mistura, é confuso, mas é interessante demais. Que todo mundo se entende, apesar de... Exatamente, todo mundo se entende. É mais ou menos, enquanto você falava, Isa, eu estava aqui pensando, nossa, isso daí é uma verdadeira Babel, né? Sim. Você tem tudo, aquela imagem, né, que a gente tem, a Babel da confusão das línguas, é mais ou menos isso, né? Pois é. E se você atravessar para Letem, tem os chineses em Letem ainda. Nossa, aí é verdade, professor, ainda tem os chineses ainda. Tá fácil, hein? Tá fácil. E aqui em alguns municípios do interior de Roraima, nós temos também os japoneses, que tem horta, que eles fazem as grandes hortas, entendeu? Eu lembro que, eu não sei se ainda tem, que eu não depois que eu voltei, ainda não verifiquei isso, mas eles faziam plantio de uva, de maçã, essas coisas por aí, e eram japoneses. Ou seja, mais uma língua para a gente contar aí na história, hein? Olha, descrever o quadro linguístico de Roraima é realmente um super desafio. Mas olha que trabalho bonito também, né? Aí sim. Aí sim. Bom, vamos caminhar mais um pouquinho. Que a gente... Aí, gente, quem for fazer o doutorado, mestrado, quiser a professora como orientadora, vai estudar o quadro linguístico de Roraima aí, professor. Olha aí, dá para fazer vários recortes aí, né? Interferência de um tipo de língua, outro tipo de língua, outro tipo, porque é muita coisa aí, né? Bom, esse daqui, na verdade, a gente já comentou, que é o plano fonético, plano lexical, né? A gente estava dando a ideia da coisa da mandioca, que eu vou ter que corrigir, para falar que em Roraima usa-se tanto mandioca quanto macaxeira para duas coisas diferentes, não é para a mesma coisa. Eu vou corrigir esse slide, viu, Raquel? Vamos lá, passar mais uma. Aqui eu coloquei um mapinha só para a gente, pensando, né, que vocês são essa turma super interdisciplinar, para a gente olhar por onde o português foi se espalhando, né, saindo lá de Lisboa, Portugal, que vai para o Brasil, ele para em vários pedaços da África, até chegar lá na Ásia, né, quando você fala da questão da Índia, quer dizer, ele se esparramou. Né? Quando eu olho para isso tudo, eu tenho que pensar que o português, ele está mesmo em toda parte. Olha que língua fantástica, né? Que riqueza que a gente tem para estudar. E o que é importante é a gente estudar isso e entender que cada um desses lugares é tão importante quanto o outro. Não existe um desses lugares que seja mais importante, que é a ideia mesmo de uma igualdade aí na língua portuguesa. Né? Embora a gente saiba que a vida real não é assim. As políticas linguísticas privilegiam uns em detrimento dos outros, né? Mesmo aqui no Brasil. A gente sabe que tem preconceito contra as falares. Né? Existe uma norma padronizada que é chamada de a norma elitizada, né? E que gera as questões de preconceito linguístico, que a gente não vai falar hoje, mas a gente sabe que é assim que acontece, né? Vamos passar para o próximo, vamos lá. Então, quando a gente estava falando aqui do contexto brasileiro, mas a gente já expandiu um pouco para outros países, então, pensar na variação linguística é pensar também, né, nos países lusófonos que são também multilingües. Se eu pensar assim, olha, Moçambique tem 24 línguas
de origem banto, com o português, mais o francês, mais o inglês, porque Moçambique fica cercado por países de língua inglesa e francês, quer dizer, olha como é a realidade, né, dos países de língua portuguesa. Não existe isso de um país só ter uma língua, né? Vocês aí são um exemplo melhor, eu acho que não tem melhor exemplo do que Roraima. Essa mistura toda, né, essa interferência de outros contextos linguísticos. Então, você tem desde o indígena até o inglês, o francês, e ainda as outras variedades do Brasil. Vocês têm o mandarim, quer dizer, pensar na variação linguística nos países da lusofonia é pensar nessas trocas, né, de cultura e língua o tempo todo. E a gente pode andar mais um slide, vamos lá. Aqui eu tinha feito uma brincadeira, só que como eu tive que colocar em PDF, ela não faz, mas essas palavras, elas ficavam andando aí no desenho, tá? Para mostrar como é que são determinadas palavras nos outros países. Então, por exemplo, em Portugal eu falo pequeno almoço para o nosso café da manhã. Que em Timor-Leste e também em Moçambique vai se chamar macabicho. Mata o bicho da fome, quer dizer, você acorda, né, você ficou muitas horas sem comer, ficou dormindo, aí você tem que acordar e tomar o café da manhã. O café da manhã dele se chama mata-bicho, que mata o bicho da fome. E em Portugal se chama pequeno almoço, porque tem que comer bastante de manhã, né? E aí outras palavras, como, por exemplo, chuinga. Chuinga, que é uma palavra que aparece tanto em Angola quanto em Moçambique, significa chiclete. Em Roraima também a gente fala chiclete ou goma de mascar. Usa chiclete aí? Gente, me ajudem. Chiclete. Chiclete, né? Chiclete. Lá no meu Maranhão, no meu tempo, era ping-pong. Ah, era uma marca de chiclete. Exatamente. A gente né? chamava para tudo que era chiclete. Olha, e aí já somos Roraima virou chiclete. hein? Você tem uma maioridade, Isa, não é possível. Só a gente conhece o ping-pong. Eu tenho 59, professora. A senhora é mais nova do que eu. Olha, vamos ver. Depois a gente conversa da idade. Depois conta. Chewinga vem do inglês swim gum. Como Angola e Moçambique ficam cercados por países de língua inglesa, eles pegaram o som do inglês e transformaram nessa palavra em português, que é o chewinga. Quer dizer, até isso, quer dizer, essa palavra do português, que hoje é uma palavra portuguesa, ela veio do inglês, né? E assim por diante, né? Vamos lá, mais um pouquinho, senão a gente não chega lá no final. Aqui eu fui colocando para vocês algumas palavras, né, no português angolano, no português europeu, no português brasileiro. Então, por exemplo, machimbombo, em Angola, é chamado de autocarro em Portugal e é o ônibus do Brasil. Tá? Então, como a mesma língua tem, né, essa diversidade de formas de expressão. Podemos passar para mais um exemplo. Aqui, eu coloquei umas expressões do cotidiano. E aí, o português brasileiro que eu coloquei aqui é o português brasileiro de São Paulo, e aí vocês vão até me dizer se está certo ou está errado, né? No português moçambicano, eles falam estar espidado. Né? Uma pessoa super agitada, aquela pessoa que não para, só parece que tem, como a gente fala aqui em São Paulo, bicho carpinteiro. A pessoa não para. O mandar Gregório em Moçambique, aqui em São Paulo, a gente chama chamar o Hugo. Eu não sei se essa expressão é comum em Roraima também. Nunca ouvi aqui, professora. Oi? Chamar o Hugo numa frase significa chamar o Hugo? Não. Chamar o Hugo significa vomitar. Ah! O mandar Gregório, porque tem a ver com o próprio barulho. Então, aquela coisa do que é o chamar o Hugo, né? E em Moçambique eles mandam o Gregório, é como se fosse quando a pessoa vomita. Olha que coisa mais, né? Eu podia te mostrar um exemplo. Eu já ouvi aqui chamar o Raul, mas... Olha aí, chamar o Raul. O Raul eu já ouvi aqui.
Mas Chamaram não sei o... de onde é. Se é daqui de Roraima, se é do Maranhão, de onde é. Mas eu já ouvi chamar o Raul. Então, eu vou acrescentar o Raul aí nesse slide. Chamaram o Hugo ou chamaram o Raul. Mandar Isso. fumar é mandar passear, quer dizer, vai longe, né? Vai fumar para lá, vai passear, né? Comer dinheiro é desviar fundos, né? Roubalheira de político, por exemplo, é desviar fundos. Descascar amendoim é subornar, porque descascar amendoim você fica fazendo assim, né? Para tirar a casca do amendoim. Então, quanto, né? Então, é descascar amendoim. Quanto que eu te pago para fazer determinada coisa? Suborno mesmo. Bom, aí depois, no outro slide, eu tinha posto uma questão, por exemplo, da situação linguística do Timor, quer dizer, que as crianças, elas falam uma variedade que se chama, uma língua que se chama Tetum, depois que elas vão aprender o português na escola, né, e depois elas vão ter contato com outras línguas também do país, quer dizer, a gente tem que pensar que cada país da língua portuguesa, no nosso caso, né, vive uma realidade linguística própria. E a gente precisa entender o contexto de cada lugar. Então, o contexto de Roraima é um contexto muito especial que vocês não podem deixar de tratar quando vocês estão na sala de aula. Então, é por isso que eu coloquei aqui a questão do Timor-Leste, para dizer que cada realidade linguística merece e precisa ser estudada, e isso precisa ser discutido com os alunos daquela realidade, para eles se sentirem inseridos no contexto da língua, né? No próximo slide, vamos lá. Eu coloquei um poema para a gente pensar também nessa questão da lusofonia. Esse poema que é do Craveirinha, que é um escritor moçambicano. O que ele faz? Ele mistura no português palavras, né, da língua ronga, que era a língua que ele aprendeu com a mãe dele. Então, veja, ele é um poema que diz assim: o céu é uma mibenga, não é palavra do português, é uma palavra do ronga, mas ele coloca dentro do poema, no meio da língua portuguesa, onde todos os braços das mamanas, eu olho para a palavra, nossa, parece português, mas não, mas é uma palavra que vem de uma língua africana, que significa mulheres, né? Repisam os bagos de estrelas. Amigos, as palavras, mesmo estranhas, se tem música verdadeira, só precisam de quem as toque ao mesmo ritmo para serem todas irmãs, que é o que ele faz no poema, ele vai misturando as palavras que ele aprendeu com a mãe, as palavras que ele aprendeu com o pai, e faz o poema. E eis que num espasmo de harmonia, como todas as coisas, as palavras rongas e algarvias ganguiçam nesse satanhoco papel e recombinam em poema. Palavras rongas, ronga é uma língua moçambicana de origem banto. Algarvias são as línguas, é a língua que ele aprendeu com o pai, que veio de Portugal, de uma região que chama Algarve, por isso algarvias. Então, o que ele quer dizer? É que, na verdade, as palavras, né, elas se misturam, elas se recombinam, e elas se alimentam umas das outras, tá? Então, aqui... Bom, mas quem entende de literatura aqui é a Raquel, sabe? Ela pode analisar o poema depois com vocês. Mas estou pensando no poema mesmo, lindo, né? Essa coisa da fraternidade das palavras, né, Raquel? Elas são irmãs, né? Elas se misturam e elas dão... A beleza do poema é justamente essa, né? Lindo. É o namoro das palavras, né? E ele faz essa homenagem para a mãe e para o pai ao mesmo tempo, com as palavras, né? E sem disputa nenhuma. Eu fiquei pensando aqui, nossos alunos que têm facilidade de escrever poesia, a gente está tendo um concurso literário na UFRR agora, na editora da UFRR. Imaginem um poema, um livro de poemas com as línguas misturadas aqui, né? Olha que ideia! Fiquei pensando nisso. A gente já tem o terceiro concurso literário, está acontecendo agora na UFRR, na editora. Então, quem sabe, gente, um livro de poemas misturando aí as línguas indígenas com espanhol, com português. Exato. Olha que ideia, gente. Vamos animar para participar e ganhar aí, depois eu quero saber. Aí é que eu pus uma brincadeira também, que é eu peguei umas páginas de um livro infantil, que se chama Quadrinhos para Miúdos, em que
o escritor brasileiro, ele se chama José Santos, ele escreve muito com o Maurício de Souza, da Turma da Mônica. E ele já tem vários livros em que ele brinca com português de Portugal e português do Brasil, né? E aí vai, por exemplo, esse daí que se chama esferovite. Não dá para ler que está muito miudinho, mas esferovite, em Portugal, é o isopor. Por que eles chamam de esferovite? Porque o isopor não é um monte de bolinha grudada uma na outra? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho só. É difícil, né? Melhor? Melhor, acho que dá para ler. Na caixa de esferovite, que ninguém sabe o que é, guardo suco geladinho, sorvete e picolé. Né? Bom, dessa caixa de esferovite, então é a caixa de isopor, onde você coloca as coisas para conservar, geladinha, né? Então ele fala aí, né, do... Aqui ele colocaria o din-din. Colocaria o din-din? Din-din, geladinho em São Paulo, aqui a gente chama de din-din. Olha aí que delícia. Sabia dessa, tá vendo? Então, esferovite é o isopor. E olha como a palavra é engraçada, né? Porque esfero lembra logo as bolinhas, né? Coladas. Então, é uma palavra muito motivada para eles, né? Isopor para nós, sem saber. O que é isopor? Não sei. De onde veio isso, né? Então, a gente pode trabalhar também com os mais pequenos, né? Com esse tipo de brincadeira. Então, é um livro para crianças, mas que você pode explorar essa diversidade da língua, e como a gente pode conhecer o outro aí pela língua, né? Vamos ver o próximo exemplo. Esse aqui é um exemplo de música também. Eu vou mandar para a professora Raquel depois para vocês ouvirem, lembra que eu falei que tem muitas formas da gente fazer a nossa língua se expandir por aí, né? Eu falei da Anitta, mas aqui também eu tenho o Zezé de Camargo e Luciano, por exemplo, fazem um super sucesso lá em Timor-Leste, eles adoram as músicas ainda, Leandro e Leonardo. Hoje a gente só tem o Leonardo, porque o Leandro morreu há décadas, né? Mas aquela música Pense em Mim, que é uma música, nossa, para eles é muito famosa, toca direto ainda. Eu acho que essa música tem uns 20 anos já, ou mais, nem sei. E aí esse é um rapaz que canta, né, essa música com sotaque timorense. Então, era uma coisa que eu queria mostrar para vocês, mas aí a professora Raquel depois mostra para vocês, para a gente ouvir a nossa língua, a nossa variedade, cantada por outra pessoa. Que gostoso que é ouvir, né, a palavra que eu costumo usar com outro som. É o mesmo português falado de outra forma. Então, aí, esse rapaz cantando é o amor. Bem bonitinho. Depois, é um TikTok também, que eu vou ter que mandar para a Raquel, porque a graça é que esse rapaz, ele interpreta uma mesma frase com português de Portugal, aí depois ele fala em português moçambicano, fala de português do Brasil, como é que seria a mesma expressão. Ele mostra como a expressão muda de país para país, e ele termina, se eu não me engano, falando a expressão em inglês britânico, todo polido, todo metido. Então, é uma forma curiosa da gente brincar também com a língua portuguesa, com as variedades do português. Vamos lá. Aqui seria o Netflix, não sei se funciona bem por aí, eu acho difícil, porque por aí, menina, aqui de vez em quando ele trava e não vai de jeito nenhum. Mas na Casa de Papel, que foi um super seriado, ficou muito famoso aqui em São Paulo, na Casa de Papel, da segunda temporada, eles colocaram uma música em língua portuguesa, né, porque na primeira temporada é uma música italiana, né, que agora eu não vou conseguir cantar para vocês. Mas na segunda temporada eles põem uma música em língua portuguesa, que é uma coisa muito curiosa, porque aí ajuda a difundir o português em contexto que você nem imagina, porque Netflix passa em toda a parte do mundo, A Casa de Papel, um seriado conhecido em toda parte, e aí aparece uma coisa lá cantando em português, uma música que se chama Grândola Vila Morena, que tem a ver com
a Revolução dos Cravos, que acontece em Portugal, para acabar com a ditadura em 1974. Então, é uma coisa inesperada, né? Acontecer. Incrível. Incrível mesmo. Aí, vamos ver a próxima slide. Bom, aí esse aqui, a Raquel já me disse que é um péssimo exemplo, porque em Boa Vista não tem McDonald's. McDonald's é uma rede de hambúrgueres, né, que a gente chama de fast food, e aí eu tinha colocado 2 exemplos, que aqui em São Paulo, a gente fala Mac mesmo, né, mas na verdade, é uma grafia totalmente errada, né, porque a grafia é MC, de McDonald's, né, do inglês, mas a gente chama de Mac. E aí na Avenida Paulista, que é uma avenida importante aqui em São Paulo, das mais importantes, o McDonald's, ele se chama Mac, do jeitinho que a gente fala. Virou português. Virou português, exatamente. E aqui do lado eu pus uma propaganda de um lanche dessa rede McDonald's, né, em Portugal, que teve que colocar o nome da forma como eles chamam os bifes, que eles chamam de bifana. Então ficou Mac Bifana. Eles fizeram isso para quê? Tanto no caso de Portugal, quanto aqui de São Paulo, para atrair o público, para falar, tá vendo como a gente é nacional? Pela língua. E eu lembro que quando eu estive no Uruguai, em 2009, 2008, no McDonald's, eles tinham tudo com doce de leite, porque doce de leite é uma coisa própria do Uruguai. Então, todos tem casquinha, doce de leite, tudo com doce de leite, que não tem sempre em outros lugares. Exato, perfeito. Para dar a cor local, né? Para se aproximar da população. É genial. O McDonald's em Portugal vende sopa, porque o povo português come muita sopa. Imagina McDonald's com sopa, você ir para uma lanchonete comer sopa aqui no Brasil. Não tem nem lógica, né? É diferente. É diferente, né? E vamos passar mais, que a gente já vai acabar. Aqui é um exemplo em Cabo Verde. Em Cabo Verde você tem o português convivendo com o crioulo. Então, por exemplo, essas propagandas aí, que é uma propaganda de uma cerveja, está escrito em crioulo cabo-verdiano, que é uma língua de Cabo Verde. E a placa lá que está no branquinho, lá em cima, ela está escrita em português. Então, é assim, as leis, as coisas formais são em português. A propaganda, a conversa cotidiana das pessoas, a fofoca, tudo isso é em crioulo cabo-verdiano. E é assim que acontece lá o dia a dia da língua, né? Olha só. Né? É o formal e o informal. Mas, na verdade, né, o português, ele é diferente em cada lugar, mas mesmo assim ele continua sendo o mesmo português. Ele é o português que é meu, que é teu, que é dele, que é dela, que é diferente, mas você reconhece como português, né? E esse autor, o José Eduardo Agalusa, ele é um angolano que reside em Portugal, mas ele fala uma coisa muito bonita. Olha, a língua portuguesa é uma construção conjunta de todos aqueles que a falam. É isso. Então, o que é a língua portuguesa? O que é a lusofonia? É isso que a gente está fazendo aqui. Eu falando do meu jeito, a Raquel me ajudando a aprender algumas coisas especiais de Roraima, a Isa me falando do Maranhão também, e do Amazonas, e a gente pensando, né, enquanto ouvimos tudo isso aqui, a gente pensando nas diferenças que a gente tem de uso cotidiano da língua, e assim por diante. E ele diz assim, olha, a minha língua é a soma de todas as suas variantes, é isso. Ela é plural e é democrática. Ela é muita coisa e ela tem que aceitar o outro. Essa que é a grandeza de você estudar a lusofonia. É você pensar nessa variação por toda a parte. E aí, vamos lá, acabando, que eu falei demais, aqui eu coloquei também Miacouto de novo, falando por que ele ama a língua portuguesa. Amo-a, sobretudo, pela capacidade que ela tem de deixar de ser portuguesa, de aceitar outras palavras, né? Amo-a na medida em que ela ajuda a sermos mais Moçambique, mais moçambicanos. Quer dizer, eu consigo mexer com essa língua, eu vou moldando o português e deixando com a minha cara. É o português moçambicano, é o português brasileiro. Tá? E vamos lá, mais um pouquinho.
Então, essas variações, só comprovam que a língua não é uma entidade compacta, monolítica, mas sim ela é heterogênea e dinâmica, já que ela está em constante mudança, né? Podemos passar. Aqui eu queria só chamar a atenção para essa frase do Eduardo Lourenço, que uma língua não é de ninguém. Mas nós não somos ninguém sem uma língua que fazemos nossa. Né? Ela é de toda a gente. E ela é de toda a gente porque a gente tem que usar. Né? E a língua só sobrevive justamente por isso, porque a gente usa, a gente modifica, a gente cria, a gente deixa palavras no passado, criamos novas palavras, recuperamos palavras, é assim que funciona. Misturamos, como a Raquel provocou vocês aí, para vocês participarem no concurso, escrevendo, né? Misturando as línguas daí da realidade que vocês têm, né? E acho que aí agora a gente vai, para acabar, olha, uma língua não tem outros sujeitos senão aqueles que a falam, nela se falando, ninguém é seu proprietário. Acho que aí a gente consegue resumir essa ideia aí, pensando na lusofonia, no que a gente tem que fazer na sala de aula, que é não menosprezar a fala do aluno, mas trazê-lo para o aprendizado de outras realidades da língua portuguesa. Eu acho que eu falei demais, Raquel. E aí eu deixei, tem alguma bibliografia, se vocês quiserem depois olhar, e fico à disposição de vocês. Espero que não tenha sido muito cansativo para vocês, gente. Opa, a Raquel caiu, vamos esperar ela voltar. Espero, gente, que tenha sido um pouquinho agradável, que vocês tenham gostado de ficar comigo aqui esses momentos. Para mim, sempre é gostoso, sempre é importante, sempre... Eu fico muito feliz quando a Raquel... Gente, eu fechei a guia errada, desculpa. A gente percebeu que você abandonou a gente, mas tudo bem. Oh, meu Deus. Desculpa. Imagina, Raquel, tá tranquila. Fechei a guia errada. Professora. Mas, diga, querida, qual professora? A professora é uma raça, sabe? Ai, Jesus, é verdade, né, gente? Eu falo e não especifica a professora. Eu estou falando com a professora Regina agora. Também antes vou falar com a professora Raquel. É que a gente já estava conversando aqui com a senhora, saiu, e por isso que eu estou falando direto com ela, tudo bem? Tudo bem, pode ficar à vontade. Aproveita a professora Regina. Tá, não, eu quero falar primeiro dizer que eu amei esse bate-papo, você tem que voltar, isso é certo, é maravilhoso, eu amo ouvir sobre a língua portuguesa, sou apaixonada pela língua portuguesa, pela literatura, fiquei encantada que agora a gente está na academia, a gente trabalha sociolinguística, né, que eu nunca tinha, eu tinha ouvido falar, mas não tinha trabalhado ainda, aprendido um pouco. E a gente vê o nome sociolinguística, meu Deus, parece aterrador. Quando você começa a estudar, a aprender, que você entra, especialmente nessa questão da variação linguística, é incrível, é exatamente isso aí que você estava nos mostrando, entendeu? Essa diversidade que nós temos, que nós vivemos, e nem percebemos que isso acontece, né? Eu costumo dizer, eu sou mãe, sou avó também, né? Eu costumo dizer para meus netos e minhas netas que eu gosto de ter a idade que eu tenho hoje por isso, não porque eu já estou ficando velha, que isso aí eu não gosto, não. Eu gosto mesmo pelas coisas que eu já vivi e que eu já aprendi, que eles perguntam para mim, vó, como é que escreve essa palavra? Vó, isso significa isso? Vó, isso? E se eu falar assim, vó? Eu digo, isso não é assim, Felipe. Sim, mas se eu quiser que seja. A senhora não está sendo preconceituosa comigo, vó? Não sei. Então, a gente sempre tem essa discussão aqui em casa, e eu digo para eles, sabe o que é bom de ser vó? Não digo que é por causa da idade. De ser vó é que eu já tenho um monte de experiência. Ele diz, é verdade, pô, tudo que a gente pergunta você sabe, mas não é tudo que ela pergunta eu sei, é porque você já viveu. Foi assim que eu me senti agora na aula da professora Regina, ela falando, e eu lembrando de coisas, de colocações do meu pai, que ele não sabia gramática, mas ele pegava o tablet, porque ele era evangélico, pegava o tablet para assistir, né, aos cultos, e aí ele dizia, depois ele ia me contar, e falava com tanta propriedade que parecia que ele estava usando corretamente a língua formal, a norma culta, entendeu? Yes. Eu entendia tudo. Então, é muito bom você ver
quando você fala, você explica de uma maneira tão, tão clara, tão aberta, tão fácil da gente entender. E na mesma hora, eu tenho certeza que meus colegas, que não estão mais aqui, mas que depois a gente vai conversar sobre isso, que a gente sempre tem esse caminho. Então, eu vou dizer para eles disso, dessa facilidade que a gente encontrou aqui nessa conversa com você. Meu Deus, como é bom. A professora Raquel vai prometer que vai lhe trazer de volta. Prometo, Isa. Muito bom. Estou super lisonjeada, estou até sem graça, Isa. Com todo Imagina. Prometo sim, porque é uma conversa que vale muito a pena, né, Isa? Muito, uma pena que não pode ser pessoalmente, né, professora? Se a pessoa, a gente ir para a universidade, encontrar com ela lá, a nossa turminha toda, ia ser a gente ia aceitar lá, tomar suco e ficar conversando, isso sim. Mas isso fácil trazer a professora para cá. A gente sempre faz esses encontrinhos. Ai, que delícia, olha, quem sabe, né, Raquel? Pois Meu Deus, viu? A gente precisava tanto fazer um convênio aí das universidades para a gente poder fazer essas coisas, né? Ia ser ótimo, ótimo mesmo. Mas eu agradeço, viu, Isa, pelas suas palavras, fiquei muito feliz, sabe? Muito feliz de verdade mesmo, porque a gente faz isso com muito carinho, muito amor mesmo. A gente tem um orgulho dos nossos alunos, eu tenho muito orgulho dos meus alunos. Eu tenho 27 anos de Mackenzie, e quando um aluno me convida para participar das aulas, eu fico mesmo muito emocionada e faço o possível para fazer o meu melhor, entendeu? Então, tentei fazer o que deu, tá? Espero realmente que tenha atendido. Mesmo. A professora Raquel me conhece, ela sabe que eu sou do tipo que, se uma coisa não me agrada, eu não sou muito de falar, porque eu falo demais. Mas quando uma coisa não me agrada, eu fico na minha quietinha, eu sou mais discreta. Mas quando me agrada, eu falo mesmo, eu gosto de passar para os outros. Vou falar no grupo com os colegas, dizer que eles perderam uma baita aula, uma aula super, entendeu? Muito bom. Adorei ter sido sua aluna, viu? Faz assim, Isa, manda uma mensagem para a ouvidoria do Mackenzie me elogiando, né, Raquel? Isso mando sim, com certeza. Com o maior prazer. Mas porque é um espaço super bom para a gente trocar, privilegiar, e é verdade, é uma pena a gente não estar pessoalmente. Depois me orienta aí como eu devo fazer, ou como é que eu entro lá para eu fazer, eu quero fazer, sim. Oriento, pode deixa o link, telefone, e-mail, manda já no grupo, Isa, pode deixar. Ai, meu Deus, que ótimo, vocês são demais, só assim para eu me sentir melhor. A Raquel sabe que eu andei doente esses dias aí. Foi. Mas esse momento aqui com vocês foi muito bom para mim, me sentir, até esqueci que eu estava com dor, viu, Raquel? Ai, que bom, professora. Que bom, obrigada, professora, de verdade, por tudo. A gente tem um monte de limitação aqui, um monte de problema, a internet cai, energia falta. Estamos nas últimas aulas do semestre, acaba sexta-feira. Eu sei que parte da turma está se dividindo, fazendo o que pode também para acompanhar. Mas, assim, é um prazer, é uma honra, de verdade, estar aqui, porque a gente já vai aprendendo, né? Vai trocando experiência. Essa experiência de lusofonia, de ensino de língua portuguesa, é muito própria sua. Eu não tenho ela, mas eu sei que é muito importante para os meus alunos. E eu tento fazer o que eu posso, o melhor, para cobrir todas as partes. Raquel é muito dedicada, ela é muito dedicada. Tenho certeza que vocês estão aí em mãos muito cuidadosas com vocês. É verdade, professora. E assim, estou privilegiada, porque essa disciplina, esses morfológicos, quem abriu para a gente foi a professora Marilena de Moura Neves, professora. Olha que bom! Ela deu uma super aula para a gente no começo do semestre, em junho. O nosso semestre começou essa aula em junho, então ela abriu a disciplina para a gente. Amanhã a gente tem aula com a sua aluna também, com a Piedade Soares, que ela é mestre em linguística pela PUC. A Piedade vai falar para a gente como é que vão dar aula de língua portuguesa em salas mistas, né? Que tem inglês, tem espanhol, tem línguas indígenas. Que legal. Olha, se eu pudesse, eu ia assistir. Mas amanhã tem que ficar na universidade o dia todo, não tem como não. Então, Piedade vai estar aqui amanhã, às 2h, aqui, hora de Boa Vista também, pensando em possibilidades com a gente para tratar a língua portuguesa na educação básica, com essa sala tão misturada que tá. A gente tem escolas aqui, professora, que a maioria é venezuelana dos alunos. E como é que faz, né? O professor não está preparado para isso, né? Às vezes nem sabe espanhol o professor de português. E chega numa sala que de 30, 25, 27 são venezuelanos. Que fantástico. A gente tem alguma coisa aqui em São Paulo assim também, por conta, né,
da comunidade de bolivianos muito grande que a gente tem. E é o que você fala, sabe? O professor não sabe o que fazer. Não. Então, professora, de novo, muito obrigada pela aula de hoje. Obrigada, Isa. Obrigada, Arthur, por estar comigo aqui até o final. Agradeço. Amanhã de volta. Obrigada a vocês, professoras. Foi maravilhoso. Adorei, Olha, viu? muitos beijos para vocês. Muito obrigada por tudo isso aí, pela paciência e por estarem aqui comigo. Foi ótimo. E Raquel, de novo, muito obrigada pelo convite. Sempre que você convidar, você sabe que eu venho. Combinado. Obrigada, professora. Bom. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Tchau, professora Raquel.